come pizza por uma semana, no almoço e na janta, tá? Eu deixo o desafio aqui, ó. Eu quero ver um homem que aguenta comer pizza uma semana, tá? Sem sentir saudade de comer um negocinho mais diferente, uma carninha, um arroz, feijão, uma coisa mais moeda, um macarrãozinho. O cara não aguenta. Eu chorei na mesa. Aí eu me arrepiando aqui agora. Eu com o prato assim, ó. Eu olhava aquilo assim, gente. Eu falava, cara, eu não consigo nem descrever. Só que lá acontece um fenômeno chamado trabalhar demais. Então, por exemplo, safra principalmente, plantio e colheita. Você vai acordar, meu querido, 5 horas da manhã e você vai chegar na sua casa 11 horas, meia-noite. Aí o que você tem que fazer? Tem que tomar banho. Você trabalhou 18 horas. Cochilar. E nesse, entre tomar banho e cochilar, você tem que preparar alguma coisa para você comer de janta, correto? E preparar uma coisa pro dia seguinte. Como que você vai entrar numa fazenda em outro país, sem falar a língua que é falada lá? Como é que você vai fazer uma entrevista? Você já entrou em algum emprego sem fazer uma entrevista com alguém? Eu nunca entrei em algum emprego. Muito importante, tá, pessoal? Estudem inglês. Agricultura de precisão. O agro fora do Brasil. Fala, tio. Fala, tia. Eu sou Lucas Cavalcante. Eu sou Luca Predols. E você? Quem é você? Eu sou o Douglas Baio. O gringo. De Pompeia. É isso aí. Douglas, que história maravilhosa, que interessante. Alguém que saiu do Brasil para viver o agro fora do Brasil. Conta para nós um pouquinho como foi o Douglas menino estudando agricultura de precisão e indo para fora do país. É isso aí, Lucas. Bom, como você já disse aqui, né, sou de Pompeia e me formei na FATEC de Pompeia em agricultura de precisão, mecanização e agricultura de precisão, né? E após eu me formar ali, consegui fazer alguns estágios aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, né? Durante a FATEC também, durante os meus estudos ali, eu conseguia fazer parte de grupos de estudos dentro da FATEC e daí sim desenvolver pequenos estudos, né? Fora, estudos de campo. Então, fora de sala de aula ali, realmente indo para a fazenda, coletando dados em fazenda, em maquinário, né, em lavouras. E daí sim, soja, milho, algodão, rodei o estado de São Paulo. Como já falei, também tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso do Sul, em fazendas, coletar estudos, né, coletar informações de campo realmente para a FATEC. E quando eu me formei, fiz um estágio no Mato Grosso por 40 dias. E durante a FATEC ele também sempre já desejava ir para fora, né? Sempre almejava ir para fora, até porque, né, basicamente, eu acho que tudo que tem aqui no Brasil a gente pega de fora, né? Ou é Estados Unidos ou é China, basicamente esses dois países, né? Então não tem como. Aí Estados Unidos a gente sempre escutava desde criança que é legal, que tem a Disney, que tem Nova York, né? Que tem isso, que tem aquilo, então isso aí sempre vai chamando a atenção. O seu parquinho era meio diferente. Então, né? Exatamente, só que aí tem esse outro lado, né? A gente, por estar estudando toda essa parte agrícola, ainda assim vem muita coisa de fora, vem muita tecnologia de fora. Tem muitos equipamentos que são estudados, que são desenvolvidos aqui no Brasil, né? Mas ainda assim tem uma boa parte que vem de fora, né? Principalmente as tecnologias. Às vezes é desenvolvida uma tecnologia fora e daí traz para o Brasil e acaba de desenvolver aqui para o nosso mercado, né? Mas ainda assim vem de fora. E hoje, nem tanto, mas um pouco mais para trás, né, era difícil ver maquinário grande, toda a parte de agricultura de precisão aqui no Brasil, né, até porque tá indo ainda essa parte da agricultura de precisão, mas sempre veio dos Estados Unidos, né, porque lá é o berço, né, John Deere, Case, tá tudo lá para cima. E acabando a FATEC, eu falei, mas por que não ir para fora, né, pelo menos fazer um estágio, não para trabalhar assim, mas fazer um estágio em alguma fazenda lá, ver como é que é, se é realmente isso daí, se era isso e tudo isso que o pessoal falava, se não era. E aí surgiu essa oportunidade e eu fui, né? Me formei em 2017 e aí em 2018 eu fui para fora. Fiquei lá 2018 inteiro, né? Basicamente, fui na primeira semana de março, se eu não me engano, dia 8 de março, e voltei no dia 15 de dezembro, né? Então basicamente quase 10 meses aí eu fiquei lá para fora. E se você foi pela FATEC? Foi a escola que te abriu essas portas? Isso. Assim, a FATEC abriu as portas, tá? Em relação a, vamos dizer assim, a conhecimento, né? Mas é uma empresa, eu fui por uma empresa, né, que na época fazia uma parceria ali com instituições de ensino, ainda faz, na verdade, tá? Chamada CAEP.
tá? E daí eu fui através dela. Então ela faz o casamento, vamos dizer. Sempre falei isso, né? Ela pega o aluno, né, que quer ir para fora, que está formado ou que está estudando e que tem esse desejo de ir para fora, tá? E ela pega o fazendeiro. Então o que ela faz? Eu não tinha um contato com o fazendeiro e o fazendeiro não tinha contato comigo. Então o que essa empresa ela faz? Ela faz o casamento, é justamente o casamento entre eu, né, o aluno que quer ir para fora, o intercambista, e a fazenda, e o fazendeiro. Então ele fala, ó, tal pessoa tem um aluno aqui que quer ir para fora, e ele tem interesse, ele sabe estudar, ele estudou agricultura de precisão, ele sabe mexer com máquinas, ele fez estágios aqui e ali, ele sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo. E ele pega o aluno e fala, ó, tem essa fazenda aqui, que é uma fazenda de grãos, é uma fazenda de gado, é uma fazenda de suínos, é uma fazenda do que for, né, que vai estar especificado, e ela tem tantos hectares, tem tantos tratores, ela gera isso de renda anual, então tem tudo o que você quer saber da fazenda e a fazenda tem tudo o que ela quer saber sobre você. E aí ela faz esse casamento. E foi a partir daí que eu fui, em 2018, né? E daí eu converso um pouco, né? Aí eu fiz várias amizades lá, né, de fazendas vizinhas, às vezes tinha a gente não tinha gado na época, mas fazendas vizinhas tinha gado. Então, por exemplo, tinha marcação de gado ou tinha que apartar bezerro, né? Então a gente sempre ia para ajudar essas fazendas, né? Às vezes o trabalho estava tranquilo e aí o patrão falou assim, ó, vai ter marcação de gado, ó, tem que ajudar um vizinho sim, ó, o vizinho tá precisando de um trator, tem que levar lá. Então eu sempre ia, né? E chegava lá, não só falava, ó, tá aqui, virava as costas, tchau e benção, né? Então chegava lá, conversava pelos cotovelos, né? O que eu conseguia conversar. E fiz várias amizades, né? E aí eu retornei em 2018, passei 2019 aqui, entrei numa empresa nacional chamada Magnojet, a gente dava treinamento sobre pulverização agrícola, tá? Então rodei 9 estados aqui no Brasil, dando treinamento de pulverização agrícola, né? Falando muito sobre pulverização agrícola, tá? E nesse meio termo aí que aconteceu, veio a pandemia, né? Aí bloqueou o mundo inteiro, né? Inclusive eu, que tinha entrado para fazer mercado exterior, mercado de língua inglesa, né? Me bloqueou, então assim, não só eu, né? Bloqueou o mundo inteiro, então fronteiras do mundo inteiro aí foram fechadas, né? E aí eu fiquei responsável pelo estado de São Paulo. Então fiquei sediado aqui em São Paulo mesmo, fazendo aqui em São Paulo, dando treinamento. Rodei muito aqui em São Paulo. Se eu não me engano, eu tenho estudado no Google, aqui no Google Maps, mas foram 247 cidades que eu rodei. Então, cidades, né? Aí dentro de cada cidade, seria um município ali, tem as áreas rurais, né? Então, imagina o tanto de fazenda que eu já não visitei. A gente tem muita fazenda dando treinamento de pulverização agrícola. E... Só te cortar, Douglas, rapidinho, claro. Desculpa. Uma informação muito valiosa é que você não estava olhando só para o grande produtor. O interessante é que você visitava o pequeno produtor. E ali tem muita informação valiosa, né? Muita informação valiosa, tá? Isso é um detalhezinho que eu acabei comentando com você antes aqui, né? A gente dava muita atenção, né? A Magnojet, ela dá muita atenção também pro pequeno e médio, né? Muito mais também pro pequeno, porque muitas vezes, né? Não é falando mal, mas assim, muitas vezes o pequeno acaba passando despercebido, né? Então o pessoal quer atender a grande, a média ali, e o pequeno acaba acompanhando, vamos dizer assim, o que tá acontecendo com esses grandes produtores. Mas não necessariamente que está tendo aquela atenção para o pequeno, né? Hoje mudou um pouco isso, né? Mas assim, a Magnojet, ela sempre deu essa atenção também para o pequeno produtor. Então, cara, eu cansei de visitar a fazenda, que a gente chegava lá, o cara, eu tenho um jato aqui, um pequenininho, barrinha pequenininha, já quebrou ali, eu remendei, eu soldei ali, tem uma mangueira aqui, eu amarrei com fita isolante. Cara, para mim não tem problema nenhum, né? Aquela máquina pequenininha ali, toda remendada sua, na minha visão técnica, tem a mesma capacidade que um pulverizador autopropelido, por exemplo, um Unipost 3030. Né? Então eu falava, cara, pode ficar tranquilo, né? A gente vai desenvolver um trabalho aqui com você, você vai aprender a utilizar o equipamento que você tem de forma correta. Né? Isso é um trabalho que era muito satisfatório, cara. Isso aí eu falo de coração pra você aqui mesmo, olhando no seu olho aqui, porque assim, era muito satisfatório. Você vê, muitas vezes, cara, eu atendia pequena propriedade, que tava lá o vô, o pai e o neto já. Então tava o neto ali com 20 anos, o pai ali com 40, 50 anos e o vô ali com 80, né, beirando ali 70, 80 anos. E sempre fez coisa errada. Por quê? Porque ninguém nunca chegou lá e falou assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá gastando o dobro de defensivo aqui? Por que você tá queimando a sua cultura? Né? Por que não tá dando resultado? Cara, não tinha isso antigamente, né? Agora tá mudando isso. E se a gente pensar também,
atende o grande, atende o médio, e às vezes esquece do pequeno. Tem muito mais pequeno do que grande e médio. Quando você junta tudo, forma um grande. Sim, exatamente. Isso aqui é um detalhe muito bacana também. Então, às vezes, igual você falou, né, Luca? Uma fazenda, uma propriedade grande, tudo bem, vai ter ali no município 1, 2, 3 propriedades grandes, né, de nome que tem ali, que todo mundo conhece. Mas e os pequenos? Quantas propriedades pequenininhas de 10 hectares, de 20 hectares, de 30 hectares que tem ali, que o cara vai lá, faz a sua produtividade ali, né? A sua produção e vende tranquilo. Pequeno ainda, ele tá lutando, tá batalhando, né? Então por que não dar uma atenção para esse pequeno também? E o legal é que esses pequenos, quando eles se juntam, eles acabam formando uma opinião. Exatamente. E é difícil uma marca entrar naquela região se aquele grupo de produtores falar, não, isso não presta, aqui não serve. Exatamente. Nossa, exatamente isso, entendeu? Então a gente batia firme realmente no pequeno produtor também. A gente tendia, logicamente, o médio e o grande, né? Mas, como eu falei, né? O médio e o grande, na minha cabeça, né? Ele é muito mais assediado do que um pequeno. Então tem muita gente que quer entrar ali, que quer mostrar que tá ali. Só que, como você acabou de falar, né? Às vezes o pequeno você faz ali, aí o produtor pode falar o que for, tá? É no mundo inteiro, porque hoje eu posso falar que eu também trabalho nos Estados Unidos. É boca a boca, cara. Cara, não tem como. O produtor conversa entre eles. Conversa. O que você tá fazendo? O que você fez? Nossa, o milho tá bonito, hein? O que você passou lá? Cara, o produtor conversa. Conversa entre ele. Então o que acontece? Um vizinho fala pro outro, aí o vizinho já fala pra 2, aí de 2 já vai pra 4, de 4 vai pra 8 e assim vai. E aí o que acontece? Como você falou, né? Tem aquele poder, por quê? Pô, tô usando tal produto. Pô, tô usando tal... Pô, o cara foi lá, me deu atenção. O cara passou lá, só me deu uma atençãozinha, não quis vender nada. Só chegou lá, mostrou o que era pra mostrar, fez o que era pra fazer, saiu fora. Você ganha o cara. Não tem como. Você ganha o cara. Não tem. A gente tava falando aqui, né, sobre contato, sobre... né, ter essa parte aí de contatos, de parceiros. E isso daí eu acredito muito, né? E eu acho que a gente tem que realmente ter isso daí. E na agricultura é a mesma coisa, né? Então a gente atendia o pequeno, médio e grande produtor, mas a gente dava muita atenção para o pequeno produtor. Muito legal. Mas quando você estava lá na primeira vez nos Estados Unidos, você não tinha essa sua parte digital ainda funcionando. Você foi para os Estados Unidos, trabalhou, voltou, arrumou um estágio aqui, conheceu o mercado, sofreu e falou, pera lá, eu vou de novo. Isso é uma parte muito interessante para quem quer ir aos Estados Unidos, é a tal resiliência. Uhum. Nem sempre vai dar para ir de imediato. Você vai ter que tentar uma vez, não vai dar certo, continua. Como é que foi essa caminhada até chegar lá e o mundo te conhecer? Bom, é isso aí. Vamos lá, vamos tentar ser preso aqui por partes, né? Porque minha vida é um pouco meio doida. Então, fiquei na Magnogest trabalhando durante a pandemia, né? A gente sofreu bastante, né? Acho que o mundo inteiro sofreu muito, né? Logicamente as perdas, mas assim, empresas também, falando de negócios agora, né? Em 2022, eu estava de férias da Magno, estava na praia, e daí acabei de falar, né, sobre contatos. Aí uma amiga que eu tinha feito em 2018, então é 2022 já, né? Uma amiga, a gente sempre conversava, não, como é que tá aí? Começava a nevar lá, aí, tá nevando aí, eu tô na piscina aqui, tô na praia aqui. Aí, sabe, inverso, às vezes eu postava alguma coisa, ela comentava, aí ela postava, eu comentava, enfim. Papo de amizade assim mesmo. Eu postei que tava na praia, e ela pegou e falou assim, nossa, você tá na praia, não acredito. E lá, como era janeiro, lá tava nevando, né? Tava um frio extremo lá. Eu trabalhei em Montana, no extremo norte dos Estados Unidos. E aí ela pegou e falou assim, a gente conversou ali, aí ela pegou e soltou assim, ó, tem um amigo meu aqui que tá tendo dificuldade em encontrar alguém para trabalhar, e ele tem interesse em pegar alguém de fora, você não quer vir? Né, de fora do país, né? Você não quer vir? Aí eu travei, falei, nossa senhora, e agora? Né, oportunidade que bacana, né, que muitos sonham, e eu já tinha vivido isso, mas de uma forma de... intercâmbio, vamos dizer assim, eu trabalhava lá na fazenda normalmente, mas era um intercâmbio agrícola, né? Eu fui, entre aspas, aí como estudante, eu já tinha me formado, mas é um intercâmbio para estudantes, né? Em 2018. Aí eu falei, caramba, cara, e agora? Aí eu peguei, né, pensei um pouco, conversei em casa. Deixa eu só fazer uma pergunta pra gente se localizar. Claro. Quando você foi de intercâmbio, você foi para Montana também? Fui para Montana também. Entendi. Então, porque pra gente se localizar geograficamente. Fui pra Montana, eu fui pra Montana, eu ficava ali 20 quilômetros da fronteira com o Canadá, né? Inclusive, em 2018, a fazenda que eu fiquei, uma das áreas que ela tinha ali, a gente tinha que pegar uma estrada, né, de asfalto,
E a gente virava na última estrada de terra antes do posto canadense. Então a gente estava virando no posto, se eu não me engano, era coisa de 1 quilômetro para frente, dava para ver o posto de imigração canadense ali, que você tinha que atravessar por estrada, né? Por solo. E a gente virava para a esquerda e ia para fazenda. Então, assim, era assim, na rapa do Canadá mesmo, tá? Isso em 2018. Enfim, aí voltando lá para 2022, ela falou assim, cara, você não quer vir? Aí pensei, né? Cara, acho que eu vou. Vou pra lá, vou ver como é que é, a pandemia tava acabando, né? Já tinha acabado no caso, mas, assim, tinha acabado, mas estava vendo o que era, que tava aquele, né? E não ia, vai, né? não vai. Ninguém falou que acabou, ela deu sinal que... Ela deu sinal que tava acabando. E aí eu pensei assim, cara, quer saber? Eu vou embora. Aí conversei na empresa, né, tudo mais. A gente fez um acordo lá, tudo, e aí acabei indo para os Estados Unidos em 2022, e daí tô lá desde então. Né? Tô com um visto H2A, é um visto de trabalho agrícola, tá? 22, 23 e 24 eu fiquei em uma fazenda, que foi essa primeira fazenda que eu acabei indo, tá? Era uma fazenda mista, então a gente tinha lá lavoura, também tinha pivô, né, para cuidar da lavoura, e também tinha gado. Né? Então a gente tinha irrigação por 4 pivôs, a gente tinha lá na fazenda. Tinha lavoura no sequeiro, que é quando depende da chuva mesmo, né? Quando não tem irrigação artificial. E a gente tinha gado também. Então era uma fazenda mista, a gente mexia com gado e com cultura. E aí fiquei lá 3 anos nessa fazenda aí. 22, 23, 24. Show de bola. Como que é a safra nos Estados Unidos? É igual ao Brasil, que ela tem uma janela, aí o pessoal faz uma safrinha. Como que funciona isso lá? Show de bola você perguntar isso daí, tá? Isso é uma coisa que é bem interessante, né? Muito pouco falado hoje, eu acredito. É muito vago essas informações, né, que a gente tem. Então, o meu papel aqui também é justamente passar essa informação correta, né? O que acontece com a janela de plantio lá, né? Na safra. Como lá era no extremo norte dos Estados Unidos, o que acontecia? Tinha frio e tinha neve, né? E não era nevezinha assim de menos 5 graus. A gente pegou lá menos 30 graus, né? Eu já peguei menos 32 graus lá. Gostoso, hein? Gostoso, coisa boa, né? Sempre falei, já fui também pro Canadá estudar, mas assim, só cortando aqui. Quando você vai e pega frio, peguei frio extremo também no Canadá. Quando você vai para estudo ou para passear, neve e frio, gente, é a coisa mais linda do mundo. Tomar cappuccino, tá? jantar, tomar ali um chocolatinho lareirinha quente, não sei o que tem, né? Arzinho né? quentinho. Agora pesa suas 2 botas do lado de fora da sua casa, né? Com menos 20 graus lá e você tendo que correr atrás de vaca. Aí eu vou te falar, mano, aí o filho chora e a mãe não vê mesmo, tá? E a mãe tá longe, né? Tá bem longe. Tá bem longe, pode chorar à vontade que ela não vai escutar e não vai nem ver. Então, assim, é muito frio. O que acontece com a lavoura lá, né? Quando começa a derreter a neve, você já tem que entrar plantando. Tá? Então, muitas vezes você vai pegar, você vai atolar muito, porque tá derretendo a neve ainda nos talhões, né? E você tem que já entrar plantando. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, bem o que eu vivi. Em 2018, quando eu fui fazer esse estágio, a gente chegou a perder alguns hectares lá de trigo, porque estava finalzinho de outubro ali, 3ª semana de outubro, o que aconteceu? Nevasca. Aí como é que colhe debaixo de neve? Né? Se for um milho ali, até que vai, né? Uma soja talvez. Né? Mas e o trigo, que a haste dele ali é estreitinha, cai um pouquinho de neve ali junta, já deita, tchau e benção. Não tem o que fazer. Né? Então, assim, essa janela entre plantio e colheita, cara, é muito bem estruturada, é muito bem planejada. Começou a derreter, cara, o equipamento tem que estar, assim, impecável. Tem que estar 100%. Né? Peças que mais quebram já tem que ter no estoquezinho ali, porque vai quebrar, tá? Isso aí, né? Isso aí é do mundo, né? Foi feita uma coisa, ela vai quebrar, não tem como. Então, tem as peças que mais quebram, que sofrem mais atrito ali, né? Tem uma resistência maior ali, ela vai acabar quebrando. Então, assim, tem que estar tudo esquematizado, tudo planejado, porque começou a derreter neve, você tem que entrar plantando, porque a janela é extremamente curta, principalmente lá pro norte. Só mantendo essa questão da neve e da plantação, o congelamento do solo ali com a neve, ele ajuda a usar menos defensivo, ele combate as pragas do solo, ou eu tô completamente errado, tô imaginando besteira? Tá completamente certo, tá? Muito bacana. Baita pergunta, isso aqui é muito difícil de achar uma pessoa que tem esse raciocínio, né? O que acontece lá? Como o solo congela, né, é muito seco a região, vamos entender por aqui, tá? A região lá de Montana, norte de Montana é muito seca, tá muito seco mesmo, chove muito pouco.
Mas o que acontece? Eles aproveitam essa umidade que tem no solo. Por quê? O solo cai neve, é muita neve que cai lá, e o solo congela, tá? E com a neve em cima. Então o que acontece? Praga, que praga que vai sobreviver a menos 30 ali? Né? A menos 20. E não é menos 20, por exemplo, dá hoje menos 20, amanhã já tá um menos 15, e começa a subir até dar zero e começa a subir. Não, meu filho. Lá começa em dezembro, frio extremo mesmo em dezembro, e vai acabar ali em fevereiro. Então fica meses, fica 2, 3 meses com frio sim, batendo ali na casa de menos 10, menos 15, menos 20, menos 30. Então que praga que sobrevive? Que inseto que aguenta um negócio desse aqui? Não existe, né? Então quando você tá com a cultura ali, né, germinando e tudo mais, tá na safra, a gente fazia uma aplicação ali de fungicida, tá? Inseticida também, 1, 2, né? Talvez 2 ali, e herbicida. Tem um probleminha ali com herbicida, tá? Por conta de matinho ali, que aí sim, morre, lógico, mas fica, a gente fala sementeira, né? Fica a sementeira no solo. Aquilo lá brota. Aquilo ali brota. Em concreto, né? Exatamente. Aí é igual a cultura que você está plantando, né? No caso lá em Montana era muito mais trigo. A gente plantava muito trigo. Então o trigo tá brotando, só que já tá um matinho junto ali, né? Aqui no Brasil é a vez da soja, né? Sim. Lá nos Estados Unidos também é a soja, ou outras culturas também têm força dessa mesma dimensão? Tá, vamos lá. Vamos dividir isso aí, vamos responder essa pergunta de uma maneira que eu responderia aqui para o Brasil. Né, os Estados Unidos é muito amplo, é um território muito grande. Então, da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem regiões que é mais voltado para certas culturas, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, eu trabalhei em 2018 como estagiário lá nos Estados Unidos, 22, 23, 24 e metade de 2025 eu trabalhei em Montana, tá bem? O que era lá? Era trigo, era canola, era lentilha, era mostarda, tá? Tinha uma cultura lá que chamava flex, é um grãozinho, eu não entendi até hoje o que é esse flex, já pesquisei, mas é um grãozinho pretinho, bem pequeno, parece mostarda, mas é um pretinho mais minúsculo assim, horrível de se trabalhar, né? É cultura de inverno, beleza? E aí o que acontece? Você começa a descer para os Estados Unidos, pro chamado ali Corn Belt, né, que é o cinturão do milho. Ali é uma região que todo mundo quer ter terra e todo mundo quer ir trabalhar, né? É a mesma coisa se você pegar aqui no Brasil, quando você fala em lavoura, o que você pensa? Você pode falar o que for, você vai pensar em Mato Grosso, correto? Só que, por exemplo, Paraná tem terras excelentes, muito férteis, inclusive, né? Santa Catarina também, Rio Grande do Sul, ótimo, tá bom? Mas por que quando você fala assim, quero ir trabalhar em lavoura aqui no Brasil, o pessoal já fala Mato Grosso, tá? Goiás é bom também, Mato Grosso, logicamente, né? MS, né? Mato Grosso do Sul. Agora Bahia tá vindo muito forte. Tocantins é muito bom, tá? Mas quando fala, Mato Grosso. Nos Estados Unidos, o que é? Corn Belt. Corn Belt, o que é? É região central ali, ele vai englobar, se eu não me engano, são 7 ou 8 estados, né? Alguns pegam inteiro, alguns pegam somente a borda ou metade do estado, enfim. E esse daí é o cinturão do milho. O que tem lá? O solo é o mais fértil dos Estados Unidos. E que cultura que tem lá? Corn Belt, é o cinturão do milho. É milho e soja. Então, milho e soja lá é, sim, é potência mesmo. Tanto é que, entre milho e soja aí, eu não vou me recordar desse ano ainda, né? 2025. Como é que foi? Mas, assim, é Estados Unidos e Brasil. Milho e soja, milho e soja, milho e soja. Estados Unidos, inclusive, sempre ganha no milho, se eu não me engano. Soja fica mais pau-pau, mas no milho os Estados Unidos sempre dá uma ganhadinha do Brasil. Fica em primeiro lugar de produção lá nos Estados Unidos. Tá? Porque, realmente, o pessoal investe pesado. Daí, sim, é a mesma coisa, igual eu estava falando, né? Mesma coisa aqui no Brasil. Tecnologia, investimento, maquinário, fazenda grande, Corn Belt. Tá? Você caiu ali, eu tive a oportunidade de participar de feiras lá, já trabalhei numa feira lá, inclusive, e, cara, é assustador. Né? Então, toda essa parte que eu falei de tecnologia, você cai lá, cara, assim, é máquina grande, sabe? É produtor, o cara não tem medo de colocar dinheiro em equipamento. Você vê as fazendas assim, é tudo asfaltinho, sabe? Fazenda com placa solar, fazenda limpa, sabe? Barracão enorme, com maquinário, cara, brilhando, doando. Por quê? Não é porque o cara quer se exibir, é porque realmente você coloca no chão ali, cara, o que você colocar de semente ali vai nascer, não tem como. Você acha que isso foi o que chamou a atenção das pessoas aqui no Brasil, quando você mostrou um equipamento gigantesco, uma infraestrutura de primeira, um cara que chegou do Brasil recentemente, já tem toda a receptividade, o cara dorme bem, come bem, se veste bem, isso talvez foi o que chamou a atenção do pessoal aqui no Brasil?
Talvez sim, mas eu vou falar aqui, né, como a gente estava conversando, eu mostro realmente a realidade lá, né? Então chega lá, eu sou um trabalhador normal lá para eles, né? Porque eu tô lá para trabalhar, não tô na Disney, né? Não tô em Nova York, não tô lá para passear. Eu tô lá para colocar a mão na massa, sujar a mão de óleo, o braço de óleo, graxa e cair para dentro, tá? Então, assim, hoje eu tenho esse, vamos dizer, não uma regalia, mas eu tenho esse... Eu conquistei isso porque eu estou indo para o meu 6º ano nos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, na minha primeira fazenda, eu não dormia na casa, eu não tinha uma casa para morar lá. O que eu tinha na fazenda? Eu morava num trailer, tá bem? Então eu morei, por exemplo, 9 meses dentro de um trailer, né? É desses trailers que você engata na caminhonete mesmo aí e vai, que vem a pergunta. Em Montana, que dava menos 30 dentro de um trailer. Exatamente, aí sim, exatamente. Quando dava temperatura muito, assim, absurda, a gente ia para dentro da oficina, que a gente tinha lá, e daí sim, tinha a cobertura, né? Era um barracão aquecido, e no trailer também. No trailer também tem aquecimento, por incrível que pareça. A gás. Então, assim... É outro mundo, né? É outro mundo, não tem como. Tá? Então, assim, sofri muito, tá? Como a gente estava falando aqui, eu já trabalhei, fui ver vaca com menos 20, menos 25, sabe? Eu tenho fotos aí no meu Instagram, cara, com meus cílios aqui congelado. Isso é um negócio assim que, eu falando, não tem como você imaginar isso, tá? Mas, assim, tá lá, cara, sobrancelha congelada, os cílios aqui com floco de neve congelado, cara, grudando, você piscava assim, ó, um já grudava com o outro aqui, assim, ó. E você abria, você via seu cílio enroscado, entendeu? E não tem essa de meter um atestado, o patrão hoje não dá. Esquece, isso aí não existe. Sabe por quê? O patrão tá junto com você. Como é que você vai falar não se o cara que tá pagando seu salário tá sofrendo ali junto com você também? Então, assim, isso daí é uma coisa que é muito bacana lá, né? Inclusive, eu tava comentando hoje com amigos, né? O pessoal, às vezes, tem muita gente que fala assim, nossa, mas o patrão trabalha com você, cara? Isso é ruim demais, pelo amor de Deus, o patrão tá ali em cima. Você... Cara, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque aí eu consigo, entre aspas, né, vamos dizer assim, entre aspas, quebrar essa ligação que eu tenho entre funcionário e patrão. Logicamente, né, claro, pelo amor de Deus, bom senso, né, ele ainda é meu patrão. Mas ele estando ali comigo no dia a dia, ele vai me tornar meu amigo, né? Ainda assim, com essa hierarquia dele ser meu patrão e eu ser o funcionário, mas eu estando ali, abre N portas para mim, né? Assim como ele vai me cobrar muito mais. Né? Porque ele é meu patrão, ele vai estar ali comigo. Então, se eu fizer um corpo mole aqui, às vezes, nossa, tá gelado, meu Deus do céu, nossa, eu não sei fazer isso aqui, eu vou deixar a minha aqui, alguém vai fazer. Então, sim, o patrão vai estar ali, ele vai, pô, vamos ali fazer. Né? Então, eu te ajudo, também não sei, mas vamos ali dar um jeito de fazer. E também abre a porta de, sabe, dar uma brincada ali, dar uma descontraída. E te conhecer como pessoa, conhecer como né? pessoa também, né? Não só como funcionário, não só como, cara, tem que trabalhar ali, tal hora, e no final do mês tá aqui seu cheque e tudo certo. Não é bem assim que funciona, né? Nos Estados Unidos, tem isso daí que o patrão tá ali comigo também. Isso daí, pra mim, eu acho maravilhoso. O Douglas, você falou que trabalhou todos esses anos em Montana e agora você continua lá ou você tá mudando de fazenda, você tá indo pra outra área? Como é que tá Como é que você tá lá agora? Como é que eu tô agora? Tá? Eu tô quase pra ir embora de novo, né? Então, a gente trabalha no visto chamado H2A, tá? É um visto de temporada nos Estados Unidos. Beleza? Então, sempre vai ter que ter um início para você chegar lá e um término também para você retornar ao seu país de origem, né? No meu caso, o Brasil. E nesse ano, a gente está indo agora em março, né? E com previsão de retornar em dezembro. E eu estou indo pro Corn Belt. Agora você tá indo. Vai pro miolo. Assim, eu fico até emocionado de falar, porque é o que eu realmente sempre almejei, né? Sempre pedi a Deus. E após 5 anos lá, né, não que eu não estava em uma região boa, não que eu não estava numa fazenda legal, com equipamentos bons e tudo mais, mas igual eu estava falando aqui, o Corn Belt é o que todo agricultor, quando começa a entender um pouco melhor de Estados Unidos, de lavoura, de maquinário, de tecnologia, de agricultura de precisão, né, toda essa parte de agronegócio realmente, quando ele começa a entender um tiquinho ali, vai vir uma sementinha na cabeça dele, Corn Belt. Então, é assim, a sua Disneylândia. É a Disneylândia. Exatamente, você falou que eu não estava conseguindo encontrar aqui na É cabeça. a sua Disneylândia. Exatamente, é meu parquinho de diversão, é o Corn Belt, cara. Então, sim, é uma região, tô indo para um estado chamado Dakota do Sul, né? E daí, em relação à fazenda aí, vai me acompanhando aí que vocês vão ver que vai ter bastante novidade aí. Tá em segredo, em segredo por enquanto. É muito importante também, vai passar menos frio. Vou passar menos frio, mas sábado passado, então há 2 dias atrás, 3 dias atrás,
nevou lá. Então, assim... Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa, mas, assim, é um pouco mais tranquilo. Pelo nome ainda ser Dakota do Sul, né, em cima da Dakota do Sul é Dakota do Norte e já é Canadá. Então, assim, é Dakota do Sul só porque tem a Dakota do Norte, porque a gente já tá lá pra cima ainda, né? A gente ainda assim tá lá em cima. Então, assim, é Dakota do Sul só por conta que tem a Dakota do Norte. Mas ainda assim, faz frio e neve e tudo mais. Ô Douglas, legal. Aqui a gente tá falando como a gente já te conhece. Pra quem tá chegando agora, não conhece o Douglas Baio, vai acompanhar essa nova temporada, vai ter Baio News e tudo mais. Exatamente. Explica pra gente qual é o tipo de conteúdo que você tá nichando ali, o que você quer trabalhar no seu perfil agora que você ganhou uma certa dimensão dentro da internet. Show de bola, tá? Então vamos lá. Como eu comecei, né? Quem eu sou o Douglas Baio, eu já expliquei aqui. Mas como eu comecei nisso daí? Até meio do ano agora, nesse último ano que eu fui, em 2025, eu tinha ali, fazia minhas postagens e tava tudo certo pra mim, tudo ok, né? E daí, conheci o que é a atual minha esposa agora, né? E ela falou assim, ó, por que você não começa a gravar? Né? A mostrar o que é lá. O pessoal quer ver isso. O pessoal quer saber o que tá acontecendo, o que é, o que não é, o que você faz lá. Aí eu ficava pensando, caramba, como assim o pessoal quer ver isso? Eu trabalho numa fazenda, né? Eu trabalho aqui, eu ralo duro aqui, né? Choro e minha mãe não vê. Então, assim, o que o pessoal vai querer saber disso? E ela foi, não, começa a postar. Posta um stories aqui, posta um negocinho aqui, um vídeo ali. Eu ficava com isso aí. Eu falei, cara, talvez eu tenha que postar mesmo. Aí teve um dia que eu falei, eu vou postar. E aí comecei a postar. Fiz um vídeo, né? Fiz um Reels no Instagram. Postei primeiro no Instagram. E no primeiro vídeo, eu lembro que eu fui dormir, eu tava com 1.100 seguidores, assim, no dia quando eu postei. E aí eu fui dormir, postei de noite, de tardezinha, assim, umas 6, 7 horas, fui dormir, eu já tava com uns 1.500, ali 1.600 seguidores. Um vídeo completamente aleatório, tá? Dormi umas 10h30, 11 horas da noite. Acordei no outro dia, tava com 15 mil seguidores. Então, assim, foi um negócio que é assustador pra mim até hoje falar isso, né? Pode não parecer muito, mas eu sempre fui, assim, muito brincalhão ali, conversava com todo mundo e pra mim tava tudo certo e, sabe, tava tudo bem. E aí, eu fui dormir assim, falei, caramba, eu já tava de 1.100, tô com 1.400, 1.500, já subiu 300 seguidores, cara, em coisa de 3, 4 horas. E aí eu pegava e falava assim, amor, acho que o vídeo lá, né, deu bom, o pessoal tá gostando, tá vendo, o pessoal comentando e tal. E daí, o primeiro vídeo, né, como eu falei, dormi, acordei, tava com 15 mil seguidores. E aí, hoje, esse vídeo tá com 512 mil visualizações, tem, cara, inúmeros compartilhamentos, comentários e curtidas. E daí, quando estourou isso daí, eu já falei, pô, deu certo, vou começar a gravar. Aí comecei a gravar. A princípio, eu fiz, né, voltando à sua pergunta agora, a princípio eu fiz para mostrar a realidade dos Estados Unidos, né? A princípio era isso daí, ainda faço isso, tá? Então ainda vou continuar gravando, tô aqui no Brasil, mas ainda vou continuar gravando, mostrar a realidade, mostrar maquinário, mostrar tecnologia, mostrar o que é o agro nos Estados Unidos, mas eu fui meio que migrando para uma parte mais educacional. Por quê? Eu começava a postar, então, por exemplo, eu postava lá uma colhedora da John Deere, um pulverizador, um trator da Case. O pessoal falava, nossa, Douglas, eu quero ir trabalhar aí, como é que eu faço? E eu pensava, poxa, eu tô somente mostrando, não tô aqui para ensinar nada, eu não quero, né, nesse momento, talvez ensinar alguma coisa, às vezes eu posso ensinar alguma coisa errada, ou explicar alguma coisa que eu não entenda direito. E aí, tudo bem. Eu falava, né, não é assim, eu só tô aqui para mostrar. Aí postava um outro vídeo e o pessoal, caramba, eu queria muito trabalhar com um trator desse. Nossa, é meu sonho ir para os Estados Unidos. E daí foi a mesma coisa que a minha esposa fez comigo, né? Plantou a sementinha. Eu falei, aí tá um ponto que eu poderia ajudar o pessoal do Brasil também, né? Uhum. Porque assim como foi o meu sonho um dia de vir para cá, e eu, querendo ou não, eu não tive esse apoio. Não vou dizer apoio, que eu apoio as pessoas, mas assim, eu não tive esses ensinamentos, vamos dizer, né? Essas informações, né? Era muito vago. Beleza? Então, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a postar também sobre informações, sobre deixar mais claro o que é esse visto, ou o que é esse processo de ir trabalhar nos Estados Unidos, né? Em uma fazenda, no caso. Então, no meu caso, eu foquei para a parte agrícola. Então, eu sempre falo assim, né? O meu leque para abranger os meus seguidores é muito, eu acho que ainda é um pouco restrito. Não vou falar muito restrito, mas ainda é um pouco restrito. Eu não consigo enxergar como eu consigo ampliar. Por quê? O meu conteúdo hoje para quem quer ir para os Estados Unidos, para quem tem interesse com máquinas agrícolas, tá?
e para quem realmente quer trabalhar nos Estados Unidos. Então, como é que eu vou ampliar isso daí? Então, é muito estreito. Muitas pessoas hoje ainda me mandam mensagem: nossa, Baio, eu queria trabalhar nos Estados Unidos, como é que eu faço? Não, mas peraí, você quer trabalhar no quê? Eu quero trabalhar, tem um primo meu que está perto de Chicago e trabalha numa lanchonete. Não é comigo. Então, assim, eu não posso te passar com clareza uma informação que pode ser que você dê problema para você, entendeu? Então, cara, não é comigo, me desculpa. Por quê? Como eu falei, eu tô realmente afunilando para quem quer ir para os Estados Unidos e quer ir trabalhar. Ainda assim, então, tem esse leque, né? Tô afunilando, então tem esse leque ainda. Eu tenho, tenho alguns vídeos, né, de informação para quem quer ir, e também vou continuar postando sobre o que é os Estados Unidos, na parte agrícola, né, na minha Disneylândia, não na Disney de todo mundo, né, que fica lá em Orlando. Então, assim, o que eu vivo lá é a realidade de um homem do campo aqui, né? E aí tem um detalhezinho muito bacana, que assim, a minha cidadezinha que eu morava, né, desse ano, graças a Deus, vai ser um pouquinho maior, tá? Mas assim, a cidade que eu sempre morei próximo tinha 3.000 habitantes. Isso é uma coisa que quem quer ir para lá, ou quem está indo para lá, ou quem almeja ir para lá, né, deseja ir para lá, pessoas que no geral querem ir para lá. Ela fala: nossa, mas aí nos Estados Unidos é muito legal, tem muita coisa para fazer, tem a Disney, tem cidade grande, tem muita coisa para comprar. Tem tudo isso. Pé no chão, tá? Os Estados Unidos também não é bem assim, né? A parte agrícola não é assim que funciona, beleza? Eu não moro, e tem mais um detalhe, essa cidade de 3.000 habitantes, eu não moro na cidade, eu moro na fazenda. E da fazenda para a cidade, nas que eu trabalhei, era 30 minutos para chegar. 30, 40 minutos para chegar. Para eu chegar na cidadezinha de 3.000 habitantes. E na cidade grande? Que cidade grande, na parte rural, é 30.000 habitantes, 40.000 habitantes, 50.000 habitantes. Só que aí já é uma cidade que tem muitos fast food, já tem Walmart, já tem mercados grandes, né, já tem lojas de eletrônico, lojas de esporte, por exemplo. Né, então já dá para ir assim para fazer umas compras, né, a compra do mês de casa. Né, a cidadezinha pequenininha, mas passou a correr. Faltou um pão aqui, eu comi tudo e tem que... Vai ali. Então isso é uma coisa muito interessante da gente frisar, que para quem está pensando em ir para os Estados Unidos, ser um agricultor ou um assistente de agricultor, que a gente vai colocar ali, um operador de máquina agrícola, nada mais interessante do que ele começar no Brasil. Porque as pessoas têm um sonho americano, mas o que fazer lá? Então, se você não dá conta de operar um trator aqui, de ficar no meio do mato aqui, de ficar sem internet aqui, não vai pra lá, porque você vai sofrer dobrado. Vai sofrer dobrado e vai voltar pra trás. Em dólar. E no frio. Isso, muito bacana, né? Por isso que foi importante também o meu estudo que eu fiz, né? A minha faculdade que eu fiz na FATEC, que realmente viu que era ali o que eu queria fazer, né? Era ali que eu queria ficar. Então, assim, eu sempre gostei de ir para fora, assim como eu já falei, né? Fiz estágios e quando me formei também fui para fora fazer estágios para ver se realmente era aquilo ali que ia ser a minha paixão. E é a minha paixão até hoje, né? Eu sou apaixonado por máquina, por estar no sol quente ali. Pode falar o que for, eu amo fazer isso, né? Ô Douglas, mas isso então é muito válido que então as pessoas busquem um curso como a FATEC, passem ali, são 3 anos, estudando, conhecendo, praticando, para aí sim ela ver se ela gosta daquilo, para que ela pegue uma bagagem educacional que ganhe até um certo gancho, porque eu vejo que a FATEC, pelo menos a de Pompeia ali, o Colégio Shunji Nishimura, ele impulsiona o aluno, ele dá a clareza de aonde você pode ir, né? Não vai no escuro, não vai sozinho. A FATEC, ela te deu o pontapé inicial. Claro, o mérito foi todo seu de correr, fazer acontecer. Sim. Mas você teve um certo padrinho educacional ali, né? Com toda certeza. E aqui tá uma informação muito bacana. Vai um corte aí, ó. A FATEC é a única faculdade do mundo que tem um curso de mecanização em agricultura de precisão. É a única instituição de ensino do mundo, tá, que tem esse curso. Tinha uma, quando a FATEC aqui de Pompeia começou, tinha uma nos Estados Unidos também, mas acabou fechando ali. E agora é somente a FATEC realmente que tem no mundo. E é extremamente importante você fazer esses estudos antes, né? Ter esse ensino, esse conhecimento, porque, mais uma vez, você vai cair nos Estados Unidos, você tem que ter um rumo para onde você quer ir, né? Logicamente, experiência aqui, se você gosta, procura trabalhar, procura ter uma experiência para ver se você vai aguentar ficar no meio do mato. A gente fala ficar no meio do mato, né? Mas ficar na parte rural. Muitas vezes ali, cara, você coloca o celular no bolso de manhã, 5, 6 horas da manhã, que você está saindo para trabalhar,
você vai ver o celular, cara, 10 horas da noite. Isso aí eu falo, pode parecer meio assustador, assim, né, talvez, mas é a realidade. Às vezes você sai pra trabalhar de manhã, cara, você não sabe que hora você vai voltar pra casa. Essa é a realidade do homem do campo também lá, assim como é aqui no Brasil também, né? Mas aqui ainda assim, muitas das vezes você tem ali, você vai acordar cedo, você vai entrar às 7, aí vai ter uma horinha de almoço ali, você vai retornar às 6 ou às 7 horas da noite, ou às 4, enfim, turnos, né, em fazenda. Lá nos Estados Unidos, imagina só, a gente está indo para lá para trabalhar. Por que a gente vai daqui do Brasil para os Estados Unidos trabalhar? Porque lá não tem mão de obra, né? Ainda mais no campo, o americano não quer trabalhar no meio da roça. É muito difícil achar um americano que queira trabalhar. Então, por isso que a gente está indo para lá. Tá? A gente vai para lá, por quê? Porque lá a mão de aço, a mão de obra é muito escassa. Né? Me atrapalhei com escassa aqui. Então, assim, a gente vai para lá justamente por isso daí. Chegando lá, entra mais uma vez na questão da FATEC, né? É muito interessante você ter o conhecimento, né? Principalmente porque a FATEC ensina toda essa parte de AP, né? De agricultura de precisão, e você vai chegar lá, maquinário extremamente grande, tecnologia embarcada, sensor para tudo qualquer lado. Então você tem que chegar lá sabendo o que você deve fazer, como você deve trabalhar. E isso daí, meu filho, você ganhando o produtor ali, o fazendeiro, ele vai te abraçar ali, eu vou te falar, o cara gosta, viu? Quando o cara não tem educação, quando o cara não tem ensinamento, vai trabalhar na roça. Uhum. Lá, se você chegar cru sem informação, você tá enrolado, porque eles não vão te apadrinhar, eles não vão te ensinar a pegar na mão e falar, vem cá. Ou você chega sabendo, ou você tá fora do jogo. Ou tá fora do jogo, exatamente. E isso daí também eles veem muito antes de você ir pra lá, né? E daí vai mais um itemzinho que eu quero deixar muito bem claro aqui, tá? Isso eu falo nas minhas redes sociais. Muito importante, tá, pessoal? Estudem inglês, tá bem? Então tem muita gente que hoje vem falar comigo, cara, Baio, me ajuda, preciso ir para os Estados Unidos, eu quero ir, sabe, desde criança. Não, show de bola, vamos ver quais são as suas dúvidas, o que eu consigo te ajudar. Cara, eu tenho 30 anos, eu tenho 35 anos, 40 anos, eu fui nascido e criado na roça, sabe, trabalhei no campo, sei fazer cerca, sei mexer com gado, sei mexer com trator, ótimo, maravilha, perfeito. Primeira perguntinha que eu faço, como é que tá seu inglês? O que o pessoal me responde? Não fala inglês. Não fala inglês. Não sei. Aí é complicado, aí você me complica, aí é difícil. Não, eu não tô complicando ninguém, né? Na verdade, assim, até um pouco grosseiro, talvez eu falar, mas assim, você tá se complicando. Porque o mundo hoje você tem que falar inglês. Então, por exemplo, eu respondi pessoas hoje, umas 2, 3 pessoas hoje. Como é que tá seu inglês? Eu não tenho. Então, aí o pessoal fala assim, mas será que o cara não me contrata? Pode ser que sim, mas eu vou deixar aqui, é difícil falar em porcentagem, mas eu vou deixar aqui 99,9% dos fazendeiros não vai te contratar. Até porque, como que você vai entrar numa fazenda em outro país, sem falar a língua que é falada lá? Como é que você vai fazer uma entrevista? Você já entrou em algum emprego sem fazer uma entrevista com alguém? Eu nunca entrei em algum emprego. Uhum. Chegou lá, passou na porta, nossa, que empresa bonita, eu vou entrar aqui e vou começar a trabalhar aqui. Não é assim que funciona. Tem processos para você entrar lá. E o primeiro processo, o que é? Vamos colocar o nome aqui, John. John, eu sou o Douglas, eu quero trabalhar na sua fazenda, né? A gente conseguiu esse contato e tal. Primeira coisa que esse John vai querer fazer comigo? Falar comigo, me conhecer, ver o que eu sou, o que eu sei fazer, o que eu faço, o que eu fiz. Vídeo chamada. Correto? O cara vai ligar pra você, é você falando com o americano. Você tem que se comunicar em inglês com o cara. Né? Esse é o primeiro passo que você deve saber inglês. Douglas, mas a gente sabe, aqui no interior a gente tem um sotaque. Quanto mais pro interior, mais sotaque ainda, e você tava no interior do interior do interior. Existe essa dificuldade do sotaque lá, mesmo cheguei sabendo falar inglês, eu olho pro meu empregador lá, pro meu fazendeiro, eu não tô entendendo uma palavra do que ele tá falando? Sim. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu tinha feito 8 anos de inglês aqui no Brasil e já tinha também feito 1 mês de intensivo no Canadá. Então eu fui para o Canadá para estudar inglês. Né? Fazia 3 horas de gramática por dia e 2 horas de conversação por dia, por 1 mês. Beleza? O que aconteceu? Cheguei lá nos Estados Unidos, nossa, estou sabendo falar inglês, beleza, show de bola, só alegria. Né? Mais uma vez, não fui para Nova York, tá? Né? Não fui para Orlando, não fui para Miami, fui para o interior do interior do interior. Né? Então cheguei lá, o que eu sempre, quando eu comecei a estudar inglês, sempre eu fiz, e ainda hoje em português aqui eu falo, eu olho muito para a boca, porque eu faço muito leitura labial. Cheguei lá, o fazendeiro.
cara, eu não sei a altura dele em metros, mas eu vou chutar aqui entre 1,90 e 2 metros, ele devia ter de altura. E a barba, que não dava pra ver onde que era o nariz e onde que era a boca. Aí como é que eu ia fazer a leitura labial no cara? Né? Eu sabia me comunicar, sabia me comunicar muito bem em inglês. Mas, mais uma vez, ajudava demais quando eu olhava pra boca das pessoas, né? Cheguei lá, o cara com a boca assim, ó. Parecendo um urso. You got it? Ele falava, eu só entendia, you got it, que tipo, você pegou, você conseguiu entender? Eu só falava, não. Por quê? Porque eu não tinha entendido. E aí, até que um dia eu expliquei pra ele e tal. Falei, cara, eu faço muito leitura labial, né? Eu olho muito pra boca quando tô conversando. Eu olho pro olho, né? Já baixo pra boca e fico olhando aqui, né? Olho e boca, olho e boca. E assim, eu não consigo ver a sua boca mexendo. Às vezes tá falando comigo, às vezes ele começava a falar comigo, ele tava do meu lado. E pra mim, ele tava só resmungando. Até bati aqui. Pra mim, ele tava só resmungando. E aí eu olhava, ele olhava pra mim. E aí, entendeu? Aí, você tá falando comigo? Porque ele falando, a barba dele cobria tanto que não mexia. Ficava aquela placa de pelo, assim, de barba. E eu falava, caramba, cara, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Mas daí sim, né, como eu já, mais uma vez, eu já tinha inglês, eu fui meio que captando ali um sotaquezinho aqui, o jeito que ele falava aqui e ali, e aí fui pegando, foi um pouco mais tranquilo pra mim, vou dizer assim. Né? O que realmente sofri, principalmente no meu primeiro ano lá, foi o vocabulário agrícola. Isso é uma coisa que tem que deixar muito bem claro, né? É importante inglês, logicamente que é importante inglês, mas se você puder dar uma puxadinha ali, de corda ali, para o inglês mais técnico voltado ao agro, isso daí é muito válido, né? Por exemplo, eu cheguei lá, no meu primeiro dia ali, eu me lembro muito bem, cara, eu cheguei no aeroporto, a gente foi dormir e tal, né, na minha casa, no trailer no caso, né, que era a minha casa, e aí no segundo dia a gente já foi pra oficina, e o primeiro servicinho, assim, eu carreguei uma caixa cheia de filtro de óleo, coloquei no lugarzinho lá, aí o funcionário na época, ele falou assim, cara, vai no armário sabia, né? E ele pegou e falou assim, pega um alicate de pressão, uma apertadeira hidráulica e uma chave de fenda. Como é que é alicate de pressão? Como é que você aprende isso em uma escola, por exemplo, convencional aqui no Brasil? Você não aprende. Você vai aprender, tipo assim, ó, vai ali, tem uma cadeira ali, pega aquela cadeira e traz pra mim. Ó, como é que foi o seu dia? Como é que você tá? Você vai aprender comida, água, tudo. Mas a ferramenta... Como é que você chega lá, o cara fala assim, ó, eu tenho que ir naquela colhedora ali, pegar uma colhedora e trazer pra cá que eu preciso trocar o filtro de óleo dela e o óleo do cárter. Como é que é, cara? Como é que é colhedora em inglês? Você chega lá, cru, é difícil, cara. Você sofre muito, né? Sofre muito mesmo. Então é importante ter realmente o inglês, mas também já dá uma puxadinha pro inglês agro, né? Pro inglês mais técnico aí, voltado ao vocabulário de agrícola mesmo, né? Isso é muito válido por conta também dos maquinários, né, Douglas? Com certeza. Hoje, quando você fala de mecanização e agricultura de precisão, acredito que a maioria do software, a maioria dos sistemas que a gente tem para trabalhar, é tudo em inglês. É tudo em inglês, com toda certeza. Então, até aqui no Brasil, né, muitas empresas já conseguem mandar para o Brasil, ou fabricar aqui no Brasil, ou muitas empresas brasileiras já tem ali todo o painel ali em português. Mas ainda assim há em inglês. E nos Estados Unidos não vai ter em português. Tá? Isso aqui eu já deixo bem claro. Chegou lá em inglês. Pode até ser que tenha em português. Mas, por exemplo, tá você, aí tem o patrão, tem o filho do patrão, tem 2, 3 funcionários que são americanos. Aí você chegou lá hoje, aí da semana que vem você já vai lá na configuração, vou passar para português aqui. Não é assim que funciona. Né? Então você tem que se adequar ao país que você está indo. Né? Assim como eu já respondi aqui. O pessoal vem falar comigo, nossa, mas tem que falar inglês? Ué, mas você quer ir para os Estados Unidos, trabalhar, ganhar em dólar, o seu patrão patrocinar você, né? Pagar a sua passagem de ida, pagar a sua documentação. E você ainda quer que ele fale em português? Não é bem assim que funciona, né? Você tem que se adequar ao que está acontecendo, né? Ô Douglas, você falou agora uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Você falou ganhar em dólar, ser patrocinado, ele pagar tudo. Sim. Como funciona a remuneração lá? Ela é realmente melhor que a remuneração no Brasil, para quem está no campo? Vocês querem que eu fale de números aqui? Todo mundo quer. Eu acho que o número enche os olhos. Mas, cara, o agro também paga bem no Brasil. Se você for um técnico, um operador qualificado em grandes regiões, você tem o seu valor. Sim, tem o valor sim. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, se pegar uma região legal de agricultura, tá? Pegar um trabalhador ali que vai trabalhar, por exemplo, numa safra, numa colheita ou pulverizando, tá? Isso eu falo com afirmação, tá? Já conheci pessoas que aqui no Brasil ganhavam aí 5, 6 mil reais, 7, 8 mil reais
por safra, operando colhedora. Beleza? É mais ou menos aí que você consegue fazer nos Estados Unidos? É. Só que lá é em dólar. Então, o X da questão aí é que, querendo ou não, meu querido, a conta é vezes 5. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no Brasil, se você é muito bom, se você faz uma faculdade, se você se especializa, se você tem um inglês, se você faz um cursinho de trator aqui, né, um curso de maquinário ali, e cai numa boa região, numa boa fazenda, numa boa empresa, você vai ganhar isso daí. Né? 6, 7, 8, 9, 10 mil reais. Só que nos Estados Unidos é em dólar. Você vai ganhar a mesma coisa. Você vai ganhar ali 3, 4, 5, 6 mil reais, dependendo da fazenda e de quantos anos você está lá, 7, 8 mil, o quê? Dólares. Entendeu? Aí se você ganha 5 mil reais aqui no Brasil e 5 mil dólares lá, os 5 mil dólares já se transformou em 25 mil reais. O fator multiplicador te joga lá pra cima, exatamente. Né? Entendeu? No seu salário ali, quando você vê, hoje eu consigo... como é que eu posso falar assim? Quando eu vejo o meu salário, eu vejo em dólar, né? Porque eu passo muito mais tempo da minha vida lá do que aqui. Então, assim, eu faço a conversão, sim, eu faço, né? Ainda mando um pouco de dinheiro pro Brasil hoje em dia, mas o que eu ganho lá na minha cabeça é em dólar, tá? Não é em real. Então, às vezes eu vejo lá o meu lerite e falo, nossa, eu tenho tantos mil reais. Não. Eu olho e falo, nossa, tem tantos mil dólares, tá? Mas, assim, pra quem tá indo lá de primeiro ano, que vai chegar lá e fala assim, meu Deus do céu, o cara vai fazer a conversãozinha. Tô rico. Aí tem aquela questãozinha que eu sou um pouco contra, né? A pessoa fala assim, quem converte não se diverte. Não, lá eu faço a conversão pra me divertir muito, entendeu? E acho lindo, né? Tá maravilhoso. E quando o dólar sobe, é até um pouco chato falar aqui, né? Fala, nossa, mas o dólar tá subindo, vai ficar tudo mais caro no Brasil. Só que ao mesmo tempo eu ganho em dólar. Então, assim, eu fico triste por estar subindo as coisas aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo não vou falar que eu fico feliz, mas dá uma animada, né? Dá uma animadinha. Mesmo que seja centavos ali. Ô Douglas, você falou uma coisa muito legal. A FATEC de Pompeia é a única no mundo que tem o curso de mecanização e agricultura de precisão. Sim. Mas a agronomia tem no mundo inteiro. Qual a diferença prática para aquele aluno que se forma em MAP, diferente do agrônomo? Tá. Você falou a resposta na pergunta. É a prática. Né? Então, por exemplo, um aluno que está se formando em MAP, né? MAP, para quem não sabe, pessoal, é Mecanização em Agricultura de Precisão. A gente fez a siglinha aí que é MAP. Então, quem se forma em MAP se forma realmente voltado a toda a tecnologia embarcada em máquinas. Então, toda a parte de GPS, toda a parte de sensores da máquina, toda a parte de softwares da máquina. Então, o que uma máquina faz, o que ela não faz. E você vai realmente abranger tudo ali voltado à agricultura de precisão. E a agronomia? Então, por exemplo, o agrônomo, ele tem que saber erguer um barracão na fazenda. Um agrônomo, ele tem que saber mexer com vaca, ele vai saber mexer com galinha, ele vai saber mexer com um monte de outros assuntos, tá? Ele vai abrir esse leque dele. Daí sim, após isso, ele pode fazer uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Assim como alunos de MAP também, tá? Mas no MAP, você já sai dali, aqui, ó. Né? Tem o leque, logicamente, tá? Mas é muito mais focado, beleza? E prática, tá? Isso aí não tem como, cara. Assim, isso eu falo com orgulho, com o peito cheio. Né? Quem se forma em MAP, o cara já foi pra campo, cara. Porque lá não tem boca, tá? O pessoal vai jogar você pra ir pra campo. Tem matérias lá que não é em sala de aula, por exemplo. É no meio do mato. Né? É vendo... Então, por exemplo, tem matérias que você vai plantar uma soja, você vai colocar adubos diferentes para você entender o porquê que está crescendo menos ou mais, ou o que está acontecendo, por que a planta morreu, doença, você vai aprender tudo isso lá. Também aprende na agronomia, não estou falando que não aprende na agronomia, tá? Mas no MAP, na FATEC de Pompeia, você realmente vai para campo, você realmente pega ali na massa mesmo, cara. Aquilo é vamos colocar assim, é uma especialização dentro da agronomia, porque... Isso. Você sai dali podendo trabalhar. Normalmente um agrônomo, ele vai ter que arrumar um estágio, ele vai ter que se profissionalizar. Não é só ter um canudo ali, não é só estar formado. Exatamente. E tem muitos agrônomos, né, que são formados aqui na nossa região e no Brasil inteiro também, que vão lá e fazem MAP. O Douglas, a gente falando da FATEC, e você falou que tinha um curso nos Estados Unidos que acabou se encerrando, Sim. que era equivalente ao MAP aqui. Por que você acha que só aqui tem?
é o único no mundo. Por que só aqui batalha por essa causa? Vou te falar. Um investimento muito pesado numa empresa chamada Jato, né, uma empresa de Pompeia. Né, a FATEC hoje ela é sediada dentro da Fundação Shunji Nishimura, né, que no caso seria um prédio privado, né, de propriedade particular, beleza? E a FATEC ela é sediada dentro disso aí. Eles investiam, quando eu me formei, tá? Isso aqui eu posso falar porque é bem público mesmo, tá? Eles investiam R$1 milhão por mês dentro em laboratórios dentro da FATEC, tá bem? Isso aí eu posso falar e falo com o peito cheio. Então, assim, é muito dinheiro, é muita grana, é muito investimento. Tem laboratório lá que vocês nem imaginam, né? Por exemplo, laboratório de tecnologia mecânica, tem maquinário lá de tração, né? De mexer realmente ali com toda a parte de ferro, né? Para você estudar o que é, o que não é. Parte de laboratório de química, laboratório de pulverização, laboratório de máquinas. Então, hoje a gente tem empresas que doam maquinário para lá, para realmente para os alunos, para incentivarem os alunos. Então, o investimento lá, cara, é muito grande. É muito difícil se achar uma instituição de ensino que tem o investimento que a FATEC de Pompeia, Shunji Nishimura, tem lá. Sabe? É difícil mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, toda a parte de pulverização, que seria a parte da Jato, né? À vontade lá, vamos dizer assim. Não tem o maquinário, tem lá para o aluno ver, para o aluno pegar, sabe? Tatear fisicamente ali, pegar e sentir o que é a máquina. Né? Temos colhedoras, temos não, né? Eu não estudo mais lá e não é minha também. Mas sim, é parte. Mas parte. Eles têm colhedoras da John Deere, por exemplo. Então tem trator Valtra, tem trator New Holland, se eu não me engano. Trator Massey, semeadora, tem Jumil. Tem inúmeras, assim, parceiros da FATEC hoje, né? Que realmente investem pesado lá. Eles cedem equipamentos para os alunos estudarem, desenvolverem, desmontar e montar de novo e colocar para campo. Lá coloca para campo, cara. Lá não tem conversa, sabe? Não é, nossa, olha aqui, conseguimos aqui, olha essa planta aqui. Não, lá não. Os caras vão pegar e vai colocar para campo, sabe? O trator chegou aqui, lindo, vamos tirar uma foto? Não, lá não tem muito de tirar foto, não colocar no barracão, não. Lá vai pro campo. Lá chegou, lá vai para campo. Vai testar, vai colocar aluno em cima. Né, aluno lá que nunca bateu a chave no trator, nossa, eu quero trabalhar com agricultura. Tá bom, sobe no trator, vai lá, a gente vai ligar, vai entender como é que funciona. Né, tem aulas lá já citei aqui, né, tecnologia mecânica, tem aulas, por exemplo, de tratores, tem tratores 1 e 2. Aí tem máquinas 1, 2, 3. Então, cada disciplina é um tipo de máquina, é um tipo de operação que você vai estudar. Em tratores mesmo, você vai lá, você vai abrir um motor de um trator, você vai entender o que é, o que não é, como é que acontece a combustão do diesel ali dentro. Isso é coisa que, por exemplo, numa agronomia, cara, eu desconheço. Assim, eu desconheço mesmo. E na FATEC, igual eu falei, eu não quero, não. Tudo bem. Mas tá lá pra você mexer, entendeu? Nós falamos aqui de coisas técnicas, mas por trás desse profissional existe um homem. Eu posso dizer até que um menino, porque você saiu de Pompeia, você ainda era um menino. Sim. Ô Douglas, como foi para você ficar longe da família, longe dos amigos? É uma cultura completamente diferente e isso pega. Como que foi essa adaptação lá? O que você sente até hoje? Porque você está decidindo ir de vez. Sim. Então, são vários fatores que pegam, né? Sim. Eu vou te falar uma coisa aqui, eu falo para todo mundo, não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? No meu primeiro ano lá, eu trabalhei, foram 5 meses, e aí eu tive 1 semana de folga, né? E nessa semana de folga eu fui viajar e tal, e fui numa churrascaria lá, numa fogo de chão lá. Isso eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Eu sentei na mesa com o meu prato, eu nunca vou esquecer, eu tenho isso gravado com uma foto na minha cabeça. Era arroz, feijão, tinha 2 coxinhas, tá? 2 pedaços de picanha e um ovo fritinho assim do lado. Eu chorei na mesa. Tá? Eu me arrepiando aqui agora. Eu com o prato assim, ó, eu olhava aquilo assim, gente, eu falava, cara, eu não consigo nem descrever. Aí eu chorei na mesa, cara. Não chorar de espernear, mas sim, cara, escorreu lágrima do meu olho. Aí eu cheguei, né, falando inglês sempre. Em inglês, aí chegou o garçom, a garçonete, e ela falando inglês comigo, né, tudo bem, o que você vai querer pra tomar? Aí eu falei assim, eu queria, o que tem aqui? Aí ela notou o meu sotaque, né, ela falou assim, você é do Brasil? Eu falei, sou. Aí ela já pegou e mudou pro português. Aí aquilo, eu já tava emocionado do prato, né. Aí eu olhei e falei assim, cara, você fala português? Ela, sim, eu sou do Brasil. Aí eu falei, nossa, não é possível. Quase que eu falei, cara, senta aqui. Vamos conversar um pouco em português, né. Conversava com a minha família, lógico, mas por telefone, cara, é diferente. Né? Se deu contato, o brasileiro não tem como, cara. O americano é um pouco mais frio, mais geladão, sabe? Tá tudo, palavra curta, ok, não, tudo bem, sabe? É isso, aquilo, sim, não. Então, o calor que o brasileiro tem é diferente. Isso aí você sente. Aí ela pegou para acabar de desmontar meu coração, né, na época.
Não, a gente tem Guaraná Antártica aqui, tem Fanta, tem tudo. Eu falei, cara, tem Guaraná Antártica? Tem, então já pode trazer. Aí eu nunca vou esquecer, né? Mas olha, o prato assim, o Guaraná Antártica assim, um copinho de Guaraná, cara, aquilo ali eu comi assim, meu Deus do céu, cara. Sabe, eu comi, cara, eu nunca vou esquecer o gosto daquela comida. Foi um negócio absurdo. E ficar longe de família é difícil, tá? Eu vou te falar assim, o pessoal fala assim, não, mas eu sou da roça, eu já vivi... Tudo bem, você tá aqui no Brasil, sabe? Eu tô conversando aqui em português e tudo mais. Cai lá, né? Chega lá com menos 20 graus, menos 15 graus, você tendo que aprender, meio que correndo ali como é que funciona, né? Logicamente, o pessoal ensina, mas assim, você tá longe de tudo e todos, né? Você tá no hemisfério norte da Terra, né? Do globo terrestre. Então, assim, é diferente, né? Cultura diferente. Uma coisa muito bacana também, né? Aí entra no porquê que eu chorei aí. O pessoal fala assim, quando eu fui na primeira vez, meus amigos, não, mas aí você vai comer hambúrguer lá o dia inteiro, lá é de boa. Você vai comer pizza, é tranquilo, é gostoso. É ótimo. Uma semana. Exatamente. Agora eu falo pra você aqui, come pizza por uma semana, no almoço e na janta, tá? Eu deixo o desafio aqui, ó. Eu quero ver um homem que aguenta comer pizza uma semana, certo? Sem sentir saudade de comer um negocinho mais diferente, uma carninha, um arroz, feijão, uma coisa mais moeda, um macarrãozinho. O cara não aguenta, tá? Não aguenta. Pode falar o que for, não aguenta, tá? E assim, é gostoso, mas tem essas dificuldades. E eu vou te falar, Dia dos Pais e Dia das Mães, aí aperta, viu? Aí deixa eu ser bem sincero com você, aí aperta mesmo. Douglas, mas como é, então, a sua alimentação lá mesmo? A gente sabe que não é pizza todo dia. Exatamente. Graças a Deus. Como que é a sua alimentação lá? Tá. Hoje, né, sou muito mais maduro, graças a Deus. E assim, faço minha comida lá. Tem arroz e feijão, também tem. Dá pra fazer, beleza? Carne tem, uma saladinha tem um macarrão, tem a mesma comida que vai ter aqui no Brasil. Só que lá acontece um fenômeno chamado trabalhar demais. Então, por exemplo, safra principalmente, plantio e colheita. Você vai acordar, meu querido, 5 horas da manhã e você vai chegar na sua casa 11 horas, meia-noite. Aí o que você tem que fazer? Tem que tomar banho, você trabalhou 18 horas. Cochilar. E entre tomar banho e cochilar, você tem que preparar alguma coisa para você comer de janta, correto? E preparar uma coisa pro dia seguinte. Então, talvez um almoço ali, um cafezinho da manhã, porque você vai acordar torto de cansado, tá bom? Vai ter que engolir o que tiver na sua frente ali como um café da manhã, né? E trabalhar. Aí você vai trabalhar. Como você tá na safra, o que acontece? Você não sabe quando você vai almoçar, você não sabe se você vai almoçar, você não sabe se você vai ter uma meia horinha ali para comer. Então, a alimentação, né, voltando agora para sua pergunta, muitas vezes fast food, né, uma pizza gelada ali, uma marmitinha que você fez estava na geladeira, uma bolacha, um salgadinho. Então eu vou me virando assim, né? Não porque eu quero comer isso, mas é porque é o que dá para comer. Mas é porque dá para comer, né? Então, assim, é muito pouco funcionário também na fazenda, então você trabalha demais, porque tem muito, muito pouco funcionário. Então é exatamente isso aí, é o que dá para comer. Então, assim, minha esposa hoje fala assim, mas você é relaxado, você não consegue fazer. Não é que eu não consigo, eu consigo fazer. Só que pensa assim, você tá trabalhando, cara, 17 horas por dia, 16, 18 horas por dia. Eu já trabalhei 27 horas seguidas, tá? Voltei, dormi ali por 5, 6 horas e depois toquei o dia inteiro de novo. Por quê? Porque é safra, porque tá chovendo, porque vai vir neve depois no final do ano. Então o cara precisa de você, tá lá pra trabalhar. Então, assim, o que tem na geladeira, cara, põe na sacolinha ali, embrulha, manda nas costas, monta na máquina e vai trabalhar. Uma coisa que ninguém lembra quando vai pro exterior você também fica doente. Ainda mais nessa correria, comendo mal, trabalhando muito. E aí, quando fica doente lá nos Estados Unidos? O que fazer? Exatamente. E aí, o que fazer nos Estados Unidos quando você fica doente? Hoje, assim, há planos de saúde para você quando você vai para lá, então eu sempre contratei, né? Porque o hospital lá é muito caro, é extremamente caro. Eu tive uma situação que no meu primeiro ano eu fui no hospital, mas de restante, em 5 anos que eu estou lá, né? Que eu estou trabalhando nos Estados Unidos, eu fui no hospital uma vez porque eu bati o meu dedo aqui, dei uma luxaçãozinha aqui, ficou meio roxo, meio inchado aqui, eu fiquei com medo, não conseguia dobrar o meu dedo. Então fui no hospital só para tirar uma radiografia e ver como é que tava. Não foi porque eu tava morrendo ali, não. Foi só por preocupação mesmo, né? Então tirou uma radiografia, eu fui atendido, logicamente, tirou uma radiografia e daí a enfermeira, não foi nem a médica, ela colocou uma tala aqui para mim, mostrou a radiografia para mim, não foi nada, então ela colocou uma tala aqui.
Esse procedimento é radiografia e um atendimento da enfermeira e uma tala ficou $490. Então deu, basicamente na época estava R$4 o dólar, então só deu R$2.000, uma tala e uma radiografia. Tá? E a segunda ocasião que eu fiquei mal, que eu não fui trabalhar no dia, inclusive, acordei com uma febre assim, que eu tava assim, ruim. Aquela febre que você pisa assim, você coloca o pé na cama assim, você fala, nossa, tô ruim, hoje não vai dar. E aí, como não tava em safra, graças a Deus, né, liguei pro patrão e falei assim, ó, cara, hoje eu tô ruim aqui, né, acordei suado aqui, a cama melada de suor, e eu tô ruim, não tô conseguindo ficar de pé. Ele, não, tá tranquilo, pode ficar tranquilo, né, eu toco aqui a fazenda hoje, aqui, o que tem que fazer, pode ficar tranquilo. Tem remédio aí? Tinha remédio, então tomei, e no dia ali curou, tá tudo certo. Mas assim, a gente sempre brinca entre os brasileiros que tá lá, né, como é que é se eu ficar doente? Não tem esse como é que é, porque você não pode ficar doente e você não vai ficar doente, né, não tem essa opção de, eu tô doente, eu tô com a gripe. Gripe eu nem me lembro quantas vezes eu peguei gripe lá, né, de resfriado, vamos dizer assim, por causa de frio e tal, mas assim, cara, isso aí é normal, isso aí o americano acho que ele nem sente mais, isso aí não existe lá, né. Muito bom. Douglas, nós vamos chegando aqui do meio pro fim, uma hora, pô, é aquela história, se em dólar é vezes 5, a história do americano para nós é menos vezes 5, porque a gente gostaria de saber tanta coisa que não dá tempo. Nós deixamos aqui aberto a possibilidade de você voltar. Claro. Espero que o canal esteja 3 vezes maior quando você retornar e que você venha contar essas novas experiências. Sim. Desejamos que o seu conteúdo alcance mais pessoas, porque de fato é um conteúdo orgânico, Sim. algo que realmente as pessoas têm dúvida. Eu peço para você deixar aqui pra gente, antes de passar a palavra pro Luca, um conselho. Aquilo que você aprendeu com um professor, com um pai, com um parente, com um americano. Dá um conselho americano pra gente aí. Se você quer tanto um sonho assim, corre atrás dele. E acho que é bem simples, bem na fala bem alargada aqui que eu falei, mas assim, corre atrás do seu sonho, acho que nada é impossível, né? Dá pra você crescer, dá pra você ir pra onde você quer ir, né? Chegar onde você quer chegar. Voltando aqui falando para os Estados Unidos, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas ele está nos Estados Unidos é porque ele teve bons estudos, porque ele teve isso, porque ele teve aquilo. Não, eu conheço gente lá que está lá que tem um colegial somente, né? E o cara conseguiu, por quê? Porque ele correu atrás, ele foi ali, ele estudou inglês, ele estudou alguma coisinha outra aqui de agricultura de precisão, de maquinário, né? Ele fez uma carreira, vamos dizer assim, né? Ele trabalhou um pouco em fazendas aqui no Brasil, ele tinha vontade, correu atrás e está lá. Então, assim, se você tem um sonho, coloca isso na sua cabeça, faz um projetinho, né? Segue uma linha ali e vai pra cima, cara. Vai, porque vai dar certo. Né? Isso aí eu posso falar pra vocês, que eu fui pra lá com esse sonho e tô lá até hoje, tô bem, tá? Não é falando assim, muito bem, me exaltando aqui, mas assim, tô bem, tô fazendo o que eu sempre quis fazer, na onde eu queria estar, né? E com pessoas que eu queria estar. Então, assim, isso eu planejei lá atrás e segui o meu rumo e tô nele, tô onde que eu queria estar. Então, vai atrás dos seus sonhos que vale a pena. Perfeito. Douglas, agora no final, a gente sempre faz uma pergunta que é assim, daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, esse vídeo vai continuar na internet. Sim. E 100, por aí vai. Como você gostaria que as pessoas lembrassem do Douglas Baio, do nome? O que você gostaria que as pessoas lembrassem? Uma pessoa alegre, que fala muito e que ajudou milhares de pessoas a transformarem um sonho em realidade. Um sonho americano. Um sonho americano em realidade. Né? O sonho real americano. Bom, eu acredito que foi um aprendizado técnico valiosíssimo. Quem tiver mais dúvidas pode acessar o perfil Douglas Baio. Baio no Agro. E segue lá. Não tenha medo de mandar perguntas ou dúvidas para mim ou me chamar ali na DM mesmo ali do Instagram. Tá? Eu respondo todo mundo, por incrível que pareça. Tá? Então, assim, a gente tá bem de seguidor ali, mas eu respondo todo mundo, todo dia, tardezinha, à noite ali, não tem nada para fazer em casa. Eu respondo um por um, tá? Dou uma atenção ali, beleza? Então, sim, pode mandar e segue a gente aí e vamos acompanhando. É isso aí. Douglas, aqui no final, a gente vai entregar para você uma lembrança. É um café. Eu vou fazer amanhã cedo. É um café feito em Pompeia, que lá demais. Na FATEC, lá do pessoal da cerâmica lá. Então, um café de torra média, feito no nosso quintal. Muito eu espero bacana. que você tome e lembre um pouquinho da gente. Mas de com coração. toda certeza, amanhã cedo eu vou tomar esse cafezinho aqui. Com toda certeza do mundo. Eu não sei como que é o café do americano, mas o café no Brasil é aquilo. A gente se reúne, sente o cheirinho, já sabe o que está sendo feito. E ali a gente troca ideia, Sim.
traz lembranças na mesa. Então, que isso aqui, Douglas, quando você estiver lá nos Estados Unidos, se lembre toda vez que tomar um café, que você pôde conversar com alguém que admira o seu trabalho, que foi um prazer te reencontrar. Nós éramos meninos quando a gente brincava. Sim. Então, cara, é grandioso. Quando eu contei sua história pro Luca, eu falei, lembrar daquele cara em Pompeia e ver aonde ele chegou, é isso que a gente busca profissionalmente. Nós desejamos para você aí muito sucesso, que você e sua família alcancem o mundo, porque vocês são especiais. Seu pai é ninja. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Luca e Lucas. É dupla sertaneja, será? Vai arrumar um avião. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, um papo muito bacana e com certeza. E já deixa aqui uma deixa, quem sabe um dia a gente não faz um podcast lá nos Estados Unidos com vocês dois lá. Já não é a primeira pessoa que convida a gente pra ir lá. Já tô convidando aqui então, ó. Lugar pra dormir nós temos. Lugar pra dormir. Um trailer. E uma pizza gelada pra comer, você pode ter certeza que eu garanto. Obrigado, tá? Nego, um prazer. Prazer. Valeu. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, fala da onde você tá falando. Pergunta pro Douglas para onde eu deveria ir nos Estados Unidos. Enfim, se sinta em casa, porque aqui é o nosso quintal. Bom, não tem mais nada para falar, só agradecer vocês. Deixa no comentário aí para onde você quer ir nos Estados Unidos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!